Mas, queridos, nós sempre perguntamos, né, por que é que nós celebramos o Natal? Há muitas pessoas hoje que já estão dizendo que nós não devemos mais celebrar o Natal, por várias razões. Uma delas é aqueles que já se acham, não são exatamente ateus, mas talvez adeptos de algum agnosticismo, né, mais leve, que diz que o Estado é laico e, portanto, ninguém pode estar fazendo nenhuma, não deve ter nenhuma manifestação religiosa. Esses débil mentais, essa é a menor palavra que eu posso dizer para eles, eles têm todo o direito de celebrar ou não o Natal. Aliás, todos nós temos esse direito. Você pode celebrar ou não celebrar o Natal. Agora, o Estado laico não significa que o Estado é ateu. Estado laico, que se você não sabia, significa que o Estado tem a incumbência, isso está na nossa Constituição Federal. O Estado tem a obrigação de proteger todas as manifestações religiosas, inclusive a majoritária do Brasil, que é a cristã. Portanto, toda vez que alguém disser, ou lançar mão desse argumento, que precisa remover as manifestações religiosas por causa da laicidade do Estado, você pode dizer, você está completamente equivocado, porque laicidade significa proteger. O Estado laico protege todas as manifestações religiosas. E outros o fazem porque dizem que o Natal agora já se deteriorou muito. Alguns cristãos, inclusive, dizem que o Natal agora é uma festa muito pagã, que já houve coisas foram adicionadas à festa do Natal, como a comilança e festas gastronômicas, sem nenhuma conexão com o verdadeiro significado do Natal, e por aí vai. Entretanto, nós cremos que o Natal sempre será celebrado enquanto a gente estiver desse lado da eternidade, porque ele anuncia o maior e mais tremendo evento depois da morte de Cristo. O nascimento de Jesus é o acontecimento mais importante dessa humanidade, de toda a história do ser humano. Eu gostaria de ler com você no livro de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículos de 1 em diante. Vamos ficar todos de pé enquanto lemos, enquanto você procura esse texto. Lucas capítulo 2 diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu,
diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração, e voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Vamos orar. Pai bendito, nós te damos graças pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender, compreender com os olhos espirituais esse acontecimento mais tremendo de toda a terra, Senhor, que aconteceu há 2000 anos atrás e que hoje continua reverberando em nosso meio, porque esse acontecimento é muito tremendo, Senhor. Muito obrigado por essa noite e pela tua bênção entre nós, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Pode assentar. Um outro fato, queridos, a respeito do Natal, é que muitos dizem, e muito provavelmente, Jesus não nasceu num dia 25 de dezembro, como hoje. Por algumas razões. Primeiro, a data do nascimento de um judeu naquela época não era uma coisa comum. Não, eles não tinham o hábito de registrar como nós temos. Eles tinham o hábito, sim, de registrar o dia da morte. Por isso que na Páscoa, Jesus diz que os discípulos deveriam fazer aquela cerimônia em memória dele, relembrando a sua morte, como diz o apóstolo Paulo, relembrando a morte do Senhor até que ele volte. Portanto, nós sabemos, não há registro, nem a Bíblia diz, e nem há registro histórico da data em que Jesus teria nascido. Uma outra razão é porque o texto que nós lemos diz que os pastores que cuidavam das ovelhas, dos rebanhos, eles estavam nos campos. E os campos, nessa época, dezembro, janeiro, é uma época de muito frio, o inverno é rigoroso, as temperaturas são próximas de zero. Então, provavelmente, eles não estariam nos campos, eles estariam em algum aprisco à noite, protegido do frio, protegido talvez em lugares até que nevam. Mas o que é fato, o que é importante, é que isso jamais seria um motivo para a gente não celebrar o nascimento de Jesus. Imagine que você, ou seu avô, seu pai, sua mãe, ou vamos chamar o avô, porque vai um pouquinho mais para trás, né? Que ele não saiba exatamente o dia que ele nasceu, porque seus pais não registraram, ou, se o fizeram, registraram numa data aproximada. E aí, por causa dessa dificuldade ou da incerteza quanto à data em que essa pessoa teria, o seu avô teria sido registrado, você diz, então, a gente não pode comemorar o nascimento dele. Você faria isso? Claro que não. Você vai comemorar, por quê? Porque o importante é que seu avô nasceu. Aliás, na nossa cultura, celebrar o dia do nascimento é muito importante, sim ou não? Aliás, ninguém celebra o dia da morte aqui, a gente lembra, mas ninguém faz festa, ninguém faz uma celebração, né? Porque alguém morreu. A gente celebra, sim, o dia do nascimento, faz parte da nossa cultura. Portanto, o que eu quero enfatizar, amados, é que o nascimento de Jesus, embora ele tenha acontecido num lugar, numa época, numa região, numa cultura, numa língua, o nascimento de Jesus não foi regido por uma cultura local. O nascimento de Jesus foi regido por uma cultura celestial. E o que esse texto nos diz é que, ou nos revela que foi assim mesmo. Porque, primeiro, naquela época, quem governava aquela região, a região da Judéia, era Herodes. Herodes o Grande, aquele grande um rei que reinou por aproximadamente 40 anos e construiu, inclusive, o templo naquela época, o templo de Jerusalém, ou reformou esse templo. Um homem muito dado à arquitetura, construiu, fez coisas muito bonitas. E
Mas o nascimento de Jesus não foi anunciado no seu palácio. Não foi anunciado lá em Cesareia, onde ele organizou, montou, construiu o seu quartel-general e construiu a belíssima cidade de Cesareia, que hoje não existe praticamente mais, né? Nós passamos lá, quando vamos a Israel, se você vai a Israel conosco no próximo ano, em junho do próximo ano, se Deus quiser, você vai pisar lá, passar em Cesareia, onde era a casa de Herodes. Mas essa notícia não é dada ali. Essa notícia é primeiro dada no meio dos pastores. Pastores normalmente eram, naquela época e até hoje não é muito diferente, eram pessoas incultas, rudes, sem nenhum título. Eles estavam lá cuidando dos seus rebanhos e é ali que ele é anunciado. Então eu gostaria de compartilhar com você rapidamente algumas razões pelas quais nós continuamos celebrando o Natal. Primeira razão que nós celebramos o Natal é que o Natal é uma boa nova de grande alegria para todo o povo. Diga comigo, o Natal é uma boa nova de grande alegria para todo o povo. Os versos 9 e 10 diz que o anjo do Senhor desceu aonde os pastores estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor, enquanto o anjo disse: não temam, não tenham medo, eis aqui vos trago uma boa nova, de grande alegria. Diga comigo, uma boa nova, de grande alegria. Você acha que uma boa notícia, uma boa nova, de grande alegria, deve ficar guardada só para você? Temos que contar isso ou não? É claro que temos que contar. É por isso que continuamos contando a história do Natal. Continuamos contando a história cantada, ministrada, falada, tocada, de tantas maneiras. Jesus nasceu e isso é uma grande notícia. Deus deseja que essa notícia chegue a todas as pessoas da terra. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz que Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, é desejo de Deus que essa notícia, essa grande notícia, que é para todo o povo, uma nova de grande alegria, seja contada a todas as pessoas até Jesus voltar. Então, essa é a primeira razão por que celebramos o Natal. A segunda razão que nós celebramos o Natal é porque nele nos foi dado um Salvador. Bom, por mais que o Natal tenha outras coisas, né? Nada é errado, viu, dar presente. Nada é errado. Tem umas bobagens por aí, falando que não pode ter árvore, e não pode ter não sei o quê. Olha, faz o seguinte, se você não quer dar presente para ninguém, pode dar para o pastor que ele recebe. Não só no Natal, mas qualquer dia do ano, viu? Sem problema. Mas, queridos, por mais que tenha outras coisas, essa é a essência, né? Celebramos o Natal porque o Salvador foi anunciado nesse dia. O anjo, mais uma vez, né, proclama, versículo 11 diz, é que hoje vos nasceu em Belém, a cidade de Davi, o Salvador, que é quem? Não é Buda, não é Maomé, não é dinheiro, não é o poder, não é a fama, não é a riqueza. Quem é o Salvador é Cristo Senhor. Isso é uma coisa que a gente tem que contar. Então não vamos entrar nessa onda de não pode mais celebrar Natal, fica calado, de bico calado. Não é isso que o diabo quer, que você fique calado. Sabe para quê? Para que em vez da gente saber que no Natal nos foi dado um Salvador, ele quer que você fique sabendo apenas que no Natal tem só Papai Noel e presente para as crianças pobres. Que coisa legal, né? Nada contra o Papai Noel, viu? Aliás, você sabia dessa origem do Natal, do Papai Noel? Mais tarde, isso acabou mudando o nome, mas a lenda ou a história conta que isso era um pastor de uma ilha no Mediterrâneo, cristão, chamado Nicolau, que ele tinha um coração gigante e começou a dar presente para crianças pobres. Todo ano ele passava o ano juntando, preparando, e
Natal ele fazia essa boa obra, ele tinha esse coração enorme. E isso começou a ser conhecido. É claro que as pessoas e também os inimigos, né, começam a criar outras coisas a respeito disso. Aí começa a falar não sei o quê, que é os duendes lá do Polo Norte, e que o Papai Noel mora lá no Polo Norte, e vem montado numas bichinhas daquela lá, como é que é o nome? Umas renas, né, e vem voando, entra pela chaminé. Irmãos, eu cresci, até 41 anos de idade, eu nunca tinha visto uma chaminé na minha vida. Papai Noel descia pela chaminé, na minha casa não tem chaminé, então não vai ter presente, né? Umas bobagens que vão sendo adicionadas. Isso não é o essencial é que nós continuamos celebrando o Natal, que nos foi dado o Salvador, que é Cristo Senhor. Isso é que importa. Por quê? Porque se a nossa necessidade maior fosse, por exemplo, de informação, de educação, Deus teria enviado um educador. Se a nossa maior necessidade fosse de ciência e tecnologia, Ele teria nos enviado um cientista. Se a nossa necessidade maior fosse de dinheiro, Ele teria nos enviado um economista, administrador, para cuidar dessa parte. Se a nossa necessidade maior fosse por diversão, lazer, conforto, Deus teria enviado um humorista, talvez um animador de auditório, um construtor de parque de diversões. Mas a nossa maior necessidade, a maior necessidade do ser humano é de perdão. Por isso que Ele enviou um Salvador. Ele enviou um Salvador com esse propósito, porque nós precisamos ser perdoados dos nossos pecados. O Natal é esse lembrete. O Natal é esse outdoor gigante que lembra, que nos conta, que nos anuncia de que nós temos um Salvador que deseja perdoar todos os nossos pecados. Vire para o seu vizinho e diga: você tem um Salvador que deseja perdoar todos os seus pecados. Terceira razão porque nós celebramos o Natal é que uma multidão de anjos celestiais celebraram o nascimento de Jesus. Naquele dia que o seu nascimento foi anunciado, primeiro chega um anjo, a glória de Deus brilha ao redor daqueles pastores, ele diz: não tenha medo, olha, tem uma boa notícia para você, Salvador nasceu hoje. Mas ao mesmo tempo que essa notícia é dada, irmãos, é por isso que a gente celebra tanto. É por isso que tem alegria e júbilo, porque quando Jesus nasceu tem que ter alegria. Esses negócios muito silencioso, confunde reverência com morte. Se seu Deus morreu, então faz o resto da vida de silêncio para Ele. Mas se Ele nasceu, se Ele está vivo, dê um grito de júbilo, faça alguma coisa, é hora de alegria, é hora de celebrar. Foi isso que os anjos fizeram. Verso 13 e 14 diz que subitamente, de repente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial. Irmãos, eu não sei o que é milícia celestial. Eu só sei que é muita gente de Deus, é muito anjo, talvez querubins, serafins, eu não sei quanta. Era uma milícia, um negócio gigante. É um coral aqui, esse coral aqui multiplicado por milhões de vezes. Se esse coral aqui já fez um barulho aqui, santo hoje, sim ou não? A vontade da gente se levantar e começar a ficar balançando, né? Imagina milhões de vozes cantando tudo afinado, né? Os naipes, tudo muito bem ensaiado, aquela coisa poderosa. Já imaginou isso, né? Uma miríade celestial louvando a Deus, dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Você sabia que esse Salvador que nasceu tem um desejo de abençoar a gente? Porque tem uns crentes aí, tem uns negócios aí que anunciam um Deus tão raivoso, né? Ele está sempre com raiva da gente, né? Ele está sempre querendo arrancar a cabeça de alguém, né? As cabeças rolam porque a gente
faz escolhas erradas, mas o nosso Deus, esse Deus aqui, esse Deus que a miríade de anjos está celebrando, é o Deus que quer abençoar, que quer salvar, que quer perdoar. Quem está entendendo isso? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Diga para o seu vizinho, Deus te quer muito bem. Você pode até não gostar dele, mas que Ele te quer bem, quer. Amém ou não amém? Quarta razão porque celebramos o Natal, porque depois da morte de Jesus, não tem nenhum outro evento mais importante na história da humanidade. Depois da morte de Jesus, o nascimento dele é o maior evento que já aconteceu nessa terra. Quando o próprio Deus se revestiu, ou vestiu-se de carne humana, encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se tornou um ser humano como eu e você, cujo propósito era salvar toda a humanidade. Como nós não vamos celebrar o Natal, irmãos? Como não vamos celebrar essa grande notícia? Como não vamos celebrar esse evento tão importante? Sabe por quê? A cultura judaica não registrava os nascimentos, não importa, nem cultura judaica não faz tudo certo, não. Toda cultura tem coisas boas e tem coisas ruins. Toda cultura tem coisas que a gente deve aprender e tem coisas que a gente deve deixar de lado. Essa é uma delas. É uma coisa bonita na nossa cultura, é registrar o nascimento. É registrar o dia que você nasceu. E mesmo depois da morte, que a gente continua lembrando, hoje seria o aniversário de fulano, sim ou não? Não é verdade? Por quê? Porque é um evento muito importante. E quinta e última razão, porque nós celebramos o Natal, é porque nessa época as pessoas estão muito sensíveis para ouvir e aprender sobre a verdadeira história do Natal. Você quer contar a verdadeira história do Natal? Conte. Hoje, essa semana é um bom momento para você fazer isso. O seu encontro de célula dessa semana é um bom momento de você convidar alguém e contar para elas a verdadeira história do Natal. Assim como na Páscoa, nós contamos a verdadeira história da Páscoa, que tem a ver com o cordeiro da Páscoa e nunca com o coelhinho da Páscoa, porque o diabo sempre vai querer que você escolha o coelhinho da Páscoa, porque o coelhinho da Páscoa não significa nada, mas o cordeiro da Páscoa morreu numa cruz para te salvar e salvar toda a humanidade. O diabo quer que você se ligue só no Papai Noel, só nas festas, nos presentes, na árvore, no recesso de Natal e Ano Novo, né? As pessoas, muitas empresas param, muitas repartições públicas param nesse tempo. Não é só isso. Natal é uma história que precisa realmente ser contada e ela vai muito além de todas essas coisas. É claro que ontem você deve ter tido uma ceia com sua família, com seus amigos. Isso é muito precioso. Mas o Natal é muito mais do que isso. Nós sonhamos numa época em que as pessoas, na época de Natal, possam desejar, quem sabe no próximo ano, pastora Amara, que no Natal as pessoas desejem ir numa igreja, desejem ir no lugar onde a história do Natal está sendo contada e cantada. Quem sabe no melhor teatro de João Pessoa. Uma peça belíssima, contando a verdadeira história do Natal. As pessoas vão chegar a João Pessoa, turistas, vão dizer, escuta, onde é que tem aqui uma festa bonita de Natal, que a gente quer estar lá presente? Quem quer que a gente pode fazer isso? Por último, queridos, qual é a sua resposta a essa grande notícia? Qual é a sua resposta a essa grande notícia? A notícia de que Jesus nasceu. A notícia de que um Salvador nos foi dado. A notícia de que Ele é o Salvador de toda a humanidade.
Quando Jesus nasceu, conta a história registrada em Mateus capítulo 2, que uns magos do Oriente viram a sua estrela e foram atraídos para visitar Jesus. E diz que eles foram guiados por aquela estrela, andaram centenas de quilômetros, provavelmente em seus camelos, e ao chegarem em Jerusalém, tentaram descobrir onde é que estava, onde havia nascido o rei dos judeus. Enfim, finalmente eles encontraram com Jesus numa casa, e diz ali o texto, versículo 11 do capítulo 2 de Mateus, que quando eles entraram na casa, onde estava Maria, onde estava José e Jesus, diz que eles, quando viram o menino, eles se prostraram e o adoraram. E aí abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. O que você vai dar a Jesus hoje? Porque o maior presente você e eu já recebemos, que é o próprio Jesus. Quem aqui já recebeu esse presente? Esse é um presente, o maior presente que a gente podia receber. O maior presente que alguém pode dar. O maior presente que um pai ou uma mãe pode dar para um filho é ensinar o caminho de encontrar Jesus. Foi isso que minha mãe fez. Me ensinou desde pequenininho. Bem pequenininho já estava ensinando o caminho para encontrar com esse Salvador. Os magos reconheceram que aquele menino era digno de reverência, de adoração e de presentes. E eles acabaram dando ouro, incenso e mirra. Era o que eles tinham. O que você e eu podemos dar a Ele hoje? Não é... Você sabe que não é bom, não é educado receber um presente e não retribuir. Não é verdade? Se você receber uma mensagem de Natal nesse Natal, retribua, pelo menos com outra mensagem. Receber um cartão, retribua. O mesmo que você não espere receber, dê primeiro. E dê também sem esperar receber nada em troca. Se você receber um presente, como é precioso poder também dar um presente. A questão do presente não é o quanto ele custa, mas é o gesto, o prazer, é a honra que isso traz. E eu gostaria de pedir a você agora que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, perguntasse para você mesmo, o que é que eu tenho para doar ou entregar a Jesus? Eu já recebi o maior de todos os presentes, que foi o próprio Jesus. Ele me salvou, me perdoou, me deu vida eterna. E agora eu quero dar algo para Ele. Sabe, a primeira e a principal coisa que você e eu podemos dar a Ele é a nossa própria vida. O texto de Mateus diz que os magos deram ouro, incenso e mirra. Ouro significa algo precioso. Ouro é uma atitude de quebrantamento diante das dificuldades. Quando você decide não murmurar, não reclamar e decide se unir com Cristo em submissão a Ele, o resultado disso é ouro. Diz também que os magos levaram incenso. Incenso fala de adoração, fala de intimidade com Deus. Quero desafiar você a doar, a entregar muito incenso a Jesus nesse ano 2017. Como é que você faz isso? Tirando muito tempo com Deus. Seu tempo a sós com Deus tem que ser algo muito precioso, muito pessoal. Diz também que os magos entregaram mirra. Mirra é um produto muito caro. Mas a mirra fala de morrer para a sua própria maneira. Às vezes, maneira egocêntrica de viver.
assim como Jesus veio, sempre pensando em mim e você, que esse novo ano de 2017 seja um ano em que a gente possa repartir, dividir aquilo que a gente tem, nossa vida, nosso tempo, nossos dons, nossos talentos, nossa vida. Enquanto o Senhor abençoa, enquanto Ele nos recompensa e nos abençoa em todas as coisas, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Nós não podemos superar Deus no dar nem no repartir, porque Ele repartiu conosco seu melhor presente, que foi Jesus. Pai bendito, nós te damos graça por esse dia de Natal. Nós celebramos o Natal de Jesus, porque esse dia é um dia em que nós lembramos que o Senhor nos deu o maior presente, o presente que é Jesus. Que não somente hoje, Senhor, mas em todos os dias da nossa vida, a gente se lembre que Jesus nasceu, Ele morreu e ressuscitou, está sentado à destra do Pai. Ele agora governa, Ele agora é Rei, Ele agora governa soberanamente sobre todas as coisas. E nós queremos te dar nessa noite, Senhor. Nossa resposta, Senhor, nessa noite é te dar o nosso coração, a nossa vida, nosso tempo. Tudo que somos, tudo que temos pertence ao Senhor. E sobre cada família que eu declaro e profetizo, que o Senhor abençoa cada um. Que haja paz nos corações. Que haja, Senhor, harmonia e graça. Corações quebrantados, Senhor, voltados para Deus. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor vai fazer prosperar o caminho de cada um aqui, Senhor, para a tua glória e para a tua honra, em nome de Jesus. Amém.